coordenado pela Embrapa Territorial e por parceiros internos e externos. Os compartimentos solo, água e carbono são de vital importância para a sustentabilidade dos agrossistemas, motivo pelo qual é relevante a adoção dos processos e técnicas de avaliação como meio de compreensão e de contribuição para o equilíbrio deles no ambiente. Tais processos são fundamentais, principalmente para pequenos agricultores e proprietários rurais em condições de vulnerabilidade, uma vez que suas propriedades estão frequentemente expostas à degradação e os impactos negativos. Nesse contexto, o livro procura mostrar ao leitor que temáticas conhecidas como serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, podem contribuir sobremaneira para a produção dos impactos negativos no meio rural e assim tornar as propriedades sustentáveis. Dessa forma, esta obra traz uma abordagem objetiva sobre o assunto, com ênfase em alguns aspectos relacionados ao uso e manejo adequado dos recursos do solo, carbono e água, com a valorização ambiental por meio de software Invest e estudo de caso. Esses procedimentos são usados com o intuito de buscar a sustentabilidade do meio rural, particularmente para as áreas de assentamento e de comunidades mais carentes. Para a realização desse trabalho, os editores, bem como a Embrapa, por meio de pesquisadores de diversas unidades, contaram com a colaboração de vários profissionais de diferentes áreas e de outras instituições, evidenciando o caráter multidisciplinar do assunto abordado. Então, como mencionei anteriormente, o link para acesso às obras estão disponíveis no site do nosso congresso. Dito isso, eu retorno a palavra ao professor Alex. Bom dia novamente. Gostaria de iniciar apresentando nossos painelistas, né? Iniciando aqui pela professora doutora Rejane Pinheiro da Silva, é doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás, professora associada na Universidade Federal do Tocantins, professora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, coordenadora do curso de Licenciatura Intercultural Indígena e pesquisadora do Núcleo de em Estudos Indígenas, NEAI, no CNPq. Né? Nossa outra panelista é a Ana Cláudia Matos da Silva, conhecida como Ana Mumbuca, doutoranda na UNB, né? Diretora de Proteção aos Quilombolas da Secretaria de Povos Originários Tradicionais CEPOT aqui no Tocantins, né? E uma das pessoas mais conhecidas nesse estado pela sua atuação aqui. Né? E, por fim, eu, professora Alex Pizio. Professor Alex Pizio, doutor em Ciências Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, pós-doutorado pelo Instituto de Investigações Sociais da Universidade Nacional Autônoma do México, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade Federal do Tocantins. Atualmente é presidente da Rede de Programas de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional do Centro-Norte do Brasil. É membro efetivo da Associação Mexicana de Ciências para o Desenvolvimento Regional, da Rede Brasileira de Pesquisa e Gestão em Desenvolvimento Territorial, é pesquisador do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento Regional, bolsista de produtividade CNPq pelo Comitê SA Arquitetura, Demografia, Geografia, Turismo e Planejamento Urbano e Regional. Eu consegui ler sem óculos. Obrigado, professor Rejane. Eu não, eu preciso de óculos. Então, dando a abertura aos nossos trabalhos, aqui eu passo a palavra à professora Rejane para ela fazer a sua exposição. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Tocantins. Esse estado é maravilhoso. Ele acolhe todo mundo de forma muito calorosa. Em relação a essa mesa, eu quero dizer que é uma honra participar aqui dessa mesa com a Ana, com o professor Alex, e falar um pouquinho das pesquisas que nós estamos realizando nos territórios indígenas e também nosso aprendizado com os povos originários e tradicionais do estado. Agradecer também a presença do meu companheiro de pesquisa, professor Eber. Nós temos aí já uma caminhada de debates, né, sobre os impactos do modelo de desenvolvimento nos territórios indígenas e também os desafios, aquelas questões que nos desafiam. Então, eu vou começar
falando um pouquinho, e vou falar bem brevemente, de algumas questões que nós somos desafiados a pensar hoje em relação aos territórios indígenas, em relação ao modelo hegemônico e quais seriam aí os caminhos alternativos para nós, da academia, nos aproximarmos desses universos e também contribuirmos de forma efetiva para que eles, como que eu poderia dizer, encontrem caminhos diante, né, da hegemonia do modelo de desenvolvimento agroexportador que é dominante aqui no nosso território. Bom, aqui as nossas pesquisas mostraram que as terras indígenas, né, os territórios indígenas, eles são ilhas verdes cercadas de grãos. Então, nós temos aí, em síntese, biodiversidade preservada nas terras indígenas, cobertura vegetal preservada nas terras indígenas, e o restante do estado, infelizmente, tem sido desertificado. Ano passado, eu percorri todas as terras indígenas do estado. São 7 terras reconhecidas, homologadas oficialmente, e algumas em demanda. Todas essas terras estão vivendo, hoje, talvez, o pior momento da história de 30 anos de existência do estado do Tocantins. E a própria criação do estado também vai impactar e mudar a relação desses povos com as instituições. Bom, então aqui, esses impactos, eles podem ser percebidos, podem ser vistos, principalmente na mudança das formas tradicionais ou na impossibilidade de manter as formas tradicionais de produção de alimentos. Então, a gente tem aqui não só a produção de alimentos, mas como também a reprodução de formas de vida próprias desses povos e desses territórios. Um exemplo, a usina hidrelétrica de Lajeado, aqui no Tocantins, que impactou duramente a vida do povo aquém-xerente. E tem 2 terras indígenas hoje demarcadas, que ficam aproximadamente a 80 quilômetros de Palmas. Então, as aldeias mais próximas, que viviam das roças de vazante, todo mundo que alguns conhecem como roça de toco ou roça de coivara, elas foram impactadas. Então, nós tínhamos mais ou menos 300 famílias que viviam de roças de vazantes. E essas roças eram suficientes. Então, aquela velha técnica de esperar o rio baixar para você poder plantar alimentos naquela parte que ficou com os nutrientes. Então, eles praticavam essas roças, só que com a criação do Estado e com a chegada, né, das instituições, eles foram desestimulados a usar o mecanismo do fogo para produzir suas roças. E foram também incentivados a adotar o modelo de roça mecânica. Tudo isso com a instituição do Estado. Só que a gente sabe que os governos mudam. Então, se um primeiro governo, por exemplo, começa um processo de mecanização das roças, o segundo não dá continuidade. Então, o que a gente tem hoje na Terra são vários projetos que se iniciaram e que não tiveram continuidade. Depois a gente vai falar um pouquinho, no segundo momento, sobre por que talvez, a nossa interpretação de por que isso acontece. Então, a gente tem o fim das roças de vazante e a diminuição da caça, com a circulação, a intensificação da circulação de pessoas nas proximidades, dentro do território. Isso é uma realidade de todos os povos originários, né, do Brasil e povos tradicionais que vivem de caça. Você não tem mais animais. Então, a gente tem dados aí que mostram que nas estradas brasileiras morrem 1 milhão de animais por dia. Então, são dados que acho que não estão atualizados. À medida que aumenta o número de estradas, aumenta a morte dos animais. Então, assim, um elemento fundamental, né? Volta um pouquinho no slide anterior. Então, aqui você tem um elemento que é a inserção dos povos indígenas, dos povos originários, nos programas do governo, que isso é fundamental. A gente tem uma pesquisa de mestrado, que a aluna hoje está fazendo doutorado comigo, e nós constatamos que o Bolsa Família, que foi apresentado anteriormente, né, no painel anterior, foi fundamental para que os indígenas garantissem uma certa segurança, o que a gente chama de segurança alimentar, né, que é o acesso regular aos alimentos. Até porque as mulheres, que são as beneficiárias, as que recebem o Bolsa Família, elas têm mais tempo para se dedicar ao artesanato, que é uma outra fonte de renda. E, em contrapartida, você tem também as condicionalidades. As crianças indígenas precisam estar na escola, o mesmo modelo que é aplicado na sociedade envolvente. Todas as
as condicionalidades são também para os povos indígenas, né? Para as famílias indígenas. Cerca de 90% dos indígenas, das famílias, recebem o Bolsa Família. Ele tem esse ponto muito positivo, a gente não questiona essa questão, só que, por outro lado, isso fez com que os indígenas passassem a consumir os alimentos das cidades do entorno. E aí você vê um consumo alto de alimentos ultraprocessados, que vai ocasionar novas doenças, né? As doenças crônicas não transmissíveis. Eu já estou me adiantando falando das consequências, porque ela é uma cadeia, né? São várias dimensões dos impactos, e a gente só consegue compreender em totalidade se a gente estiver presente ali no cotidiano desses povos. E é o que a gente tem tentado fazer aqui. Então, os indígenas se tornam CAD único. Então, eles passam a ser uma categoria que a Eliane Brum, de uma maneira muito inteligente, Viveres de Castro e o próprio Ailton Krenak chama nos transformar em pobres. Então, indígena CAD único, né? O indígena passa a fazer parte de um cadastro em que ele vai ter acesso aos benefícios. E essa transformação em pobre, essa categoria pobre, é outra categoria que, um pouquinho mais à frente, a gente propõe que ela seja problematizada. Então, você tem mudanças alimentares, consumo de ultraprocessados e o adoecimento por doenças crônicas não transmissíveis. Eu, que estou praticamente toda semana nas terras indígenas, tenho acompanhado o número de mortes de indígenas por diabetes. A diabetes é um fenômeno que não atinge só os povos indígenas, mas atinge especialmente os povos indígenas, porque esses povos ficavam muito tempo, essas comunidades, né, esses indivíduos ficavam muito tempo sem consumir alimentos, porque isso fazia parte da sazonalidade, né, da oferta de alimentos no território, e eles desenvolveram um mecanismo genético de retenção de energia. Então, quando você submete um indivíduo que tem esse mecanismo de retenção de energia, e provavelmente nós ancestrais temos ancestralidade indígena, também temos, você faz com que toda a energia consumida seja armazenada. E aí isso, quando você não gasta, vai sobrecarregar, né, o seu metabolismo, e a insulina passa a ter problemas, né, para trabalhar. É um mecanismo fisiológico de retenção de energia. E agora que eles não fazem mais as atividades tradicionais, não fazem mais a caça, porque caça se fazem muitas vezes por tradição, mas o resultado dessa caça é insuficiente para manter a família alimentada. Como eles não fazem mais as roças de vazante, nessa parte mais próxima do rio Tocantins, porque no interior da terra indígena, das terras indígenas, nós ainda temos muitas roças, eles passam a reter energia, e aí você vê a obesidade chegando entre os povos indígenas. Os Chavantes foram os primeiros que passaram por esse processamento, né, esse processo, né, de ter acesso ao carboidrato e à comida de baixo valor nutricional e alto valor calórico. E o arroz chegou na terra indígena. Se você vai na terra indígena e vê, por exemplo, o indígena fazendo compra, ele vai comprar fardos e fardos de arroz, porque o arroz dá essa sensação de saciedade, mas é uma sensação falsa, porque é açúcar. Ele vai virar glicose e imediatamente você vai sentir fome de novo. Então, aquilo que a professora falava anteriormente, né, falando das políticas de segurança alimentar, eu comentava com a Ana sobre de que forma que o Estado nos pensava, trabalhadores. Eles nos pensavam como pessoas que precisavam ter força para trabalhar. Então, a nossa pirâmide alimentar era uma pirâmide cuja base era carboidrato. Então, os indígenas hoje vivem isso, e hoje nós temos a consciência, nós estamos nos aproximando dos debates sobre a questão da alimentação e temos a consciência de que a gente precisa comer proteína. E como que os indígenas vão ter acesso a essa proteína, né? Então, eles comem ali, eles compram com o Bolsa Família, com os outros auxílios e com o trabalho também, que nós temos indígenas que são agentes de saúde, que são professores, que são técnicos de enfermagem, então, e artesãos, né? Boa parte deles, as mulheres, dos homens, fazem um artesanato. Eles, com esse dinheiro, eles compram as comidas que estão disponíveis nos supermercados das terras indígenas, né? E geralmente compram a caloria vazia, o refrigerante de segunda linha, o biscoito recheado, tudo isso que a gente está banindo da nossa alimentação é o que eles consomem. Pode passar, por favor.
E os projetos e políticas, né, para os povos indígenas, nós também temos aí um trabalho de avaliação desses projetos, como o Estado do Tocantins, as instituições se aproximam, com que perspectiva as instituições se aproximam e o Estado se aproxima desses povos. A perspectiva é a colonizadora, né, permanece colonizadora, o que a gente chama hoje na antropologia de colonialidade. Nós não temos mais o instrumento administrativo, mas a gente tem a colonialidade, que permanece como referência das nossas formas de fazer ciência, das nossas formas de nos pensar em relação a outros, né, povos. Então, a colonialidade é um elemento chave para a gente entender essa nossa relação com os territórios. Eu vou dar só um exemplo que eu acho bem interessante. Andando na terra indígena Xerente, eu vi nascer e morrer muitas hortas de alface, tomate, cebolinha. E um dia eu cheguei na aldeia e vi o indígena molhando, levantava bem cedinho para molhar as hortas. E eu falei, como é que essa horta começou? Ah, professor, nós ganhamos a semente da instituição do Estado para fazer aqui a nossa horta. Eu falei, como é que você está lidando com isso? Ah, é trabalhoso demais. Então, é o que eu estava discutindo com a Ana. A colonialidade alimentar. Você acha que o indígena tem que comer, né, tem que comer a alface, tem que comer a cebolinha, tem que comer a cenoura, e ele tem a batata. Os craôs tinham mais de 30 tipos de batata, e o pessoal da Embrapa que está presente sabe disso, porque tem uma pesquisa maravilhosa da Terezinha, que trabalhou aqui no Tocantins sobre as batatas dos craôs. Mais de 30 tipos de batata. Então, a gente está perdendo a diversidade alimentar. Os indígenas também perderam, foram impactados, mas não só eles, nós também. Quando eu pergunto para minha mãe diz, olha, seu avô plantava várias cores de milho, e hoje a gente tem uma dominante, duas no máximo, né? Então, nós estamos perdendo a diversidade alimentar. E os estudos já mostram que monocultura é igual a fome em todos os lugares do mundo. Vamos lembrar aí da história da Irlanda, com a fome, né, do fungo das batatas, que prejudicou e matou mais de 1 milhão de pessoas de fome. Bom, hoje é outro contexto, mas a lição permanece. Bom, então aqui, esses projetos, eles não consideram, por exemplo, que a alface, o tomate, não é comida dos indígenas. Eles têm a batata, eles têm as mandiocas, eles têm as estratégias, as ciências, os modelos, os saberes de produzir alimentos muito anteriores aos nossos modelos, né? Então, como valorizar e como reconhecer e colocar esses modelos na mesa de discussão até da nossa academia? Então, aqui, desconsideram esses nossos projetos, desconsideram a diversidade indígena, tanto em relação às nossas formas de pensar e viver, como entre os próprios povos. Então, Craô não trabalha da mesma maneira que Xerente trabalha. Não tem uma perspectiva cosmológica do território da mesma forma que o Xerente. Os Craôs, eles têm milhares de tipos de resguardos, por exemplo, que se refere diretamente à questão do que a pessoa pode fazer e o que ela pode comer durante determinado tempo da vida dela. Então, é uma complexidade? É. E aí as instituições dizem, nós que estamos lidando diretamente, tentando intermediar a relação do Estado com os mundos indígenas, a gente escuta sempre que é muito difícil trabalhar com os povos indígenas. As pessoas sempre falam isso. É muito difícil. É difícil sobreviver a 500 anos de violência, de silenciamento, de negação dos saberes da ciência desses povos. Difícil é destruir as territorialidades, que são formas de viver no território, sem considerar que ali também pessoas que viveram há milhares de anos aqui e que viveram nas suas formas, que eles também têm forma. Não estou dizendo que uma é melhor que a outra, nem estou dizendo que nós devemos abandonar nossas perspectivas, nossos modelos. Mas talvez o caminho seja a gente colocar essas perspectivas em diálogo, mas é um diálogo verdadeiro, não um diálogo colonizador como ele tem sido. Eu chego lá já com um projetinho pronto. Faço de conta que eu estou fazendo alguma coisa e escutando realmente essas outras formas de pisar na terra, né? Digamos assim. Bom, os técnicos e pensadores do desenvolvimento só conseguem enxergar a partir da perspectiva de um suposto atraso e falta. Então, sempre que a gente leva pessoas, antes de fazer uma preparação, leva pessoas nas terras indígenas, você escuta, coitados, eles falta isso, falta aquilo outro. E a gente nunca consegue enxergar do ponto de vista do potencial. Do que essas pessoas têm para nos dizer sobre formas de estar no mundo que sejam mais compatíveis com a nossa própria vida.
Porque se ainda existe, nesse contexto que nós estamos vivendo, pessoas que negam as mudanças climáticas, com elas eu não quero nem conversar. Porque realmente é uma falta de não sei o quê muito grande. Bom, então não existe uma escuta voltada para compreender a alteridade indígena. As ações são sempre colonizadoras. As políticas são orientadas pela ideia de que os povos indígenas não teriam o que dizer sobre os milhares de anos que sobreviveram com seus sistemas de produção de alimentos, de saúde e sociabilidades antes das invasões coloniais. Pode passar, por favor? Então, em síntese, a colonialidade opera debilitando autonomias, rasgando o tecido comunitário e gerando dependência. Essa Rita Segato, eu esqueci de colocar o ano. E os programas de desenvolvimento marginalizam e desqualificam os saberes e técnicas dos povos locais, produzindo, assim, um crescimento da ignorância entre ambos os grupos em interação. Então, eu gosto muito dessa definição, porque ela vai dizer assim, olha, os técnicos vão para as áreas indígenas, não compreendem a complexidade do que acontece ali, os indígenas também não, e aí a gente vai aí reproduzindo ignorâncias, né? E projetos que não têm efetividade. E a própria palavra projeto, existem muitos estudos antropológicos que mostram, ela ganhou outros significados nos mundos indígenas. A própria FUNAI tem responsabilidade sobre isso. Projeto significa dinheiro. E dinheiro é algo que, hoje em dia, né, todo mundo precisa. E as pessoas dizem, o indígena gosta muito de dinheiro. E você não gosta, né? Todo mundo precisa do dinheiro para poder estar, né? E os povos indígenas também, nesse contexto. Pode passar, por favor. Então, assim, os desafios que a gente tem apontado para nós, como academia, e para nós que estamos aqui tentando construir pontes e tentando compreender mesmo e aprender sobre esses modos de vida, eles apontam para a necessidade que a gente construa e se aproprie de novas categorias, um novo vocabulário. E essas ciências, e por outro lado, territorializar nossas ciências. Nós estamos hoje com uma mesa endógena. Pessoas que estão aqui nesse território, pensando o território, lutando de acordo com as demandas e com as necessidades dos povos originários tradicionais, trazendo os povos originários tradicionais, porque eu tenho muito orgulho e alegria de estar coordenando a primeira turma de licenciatura intercultural indígena da universidade, que começa em janeiro do ano que vem. Então, nós vamos trazer os indígenas, já estamos com eles matriculados, e eles virão em janeiro, graças aos editais, às novas políticas e o novo olhar desse governo sobre a relação, né, com os povos indígenas. Então, territorializar nossas ciências, dialogar com as teorias que estão acontecendo aqui e não necessariamente pensadas para outros territórios e para outros mundos que não são os nossos. Indigenizar, a gente chama de indigenizar as políticas voltadas para os povos indígenas, implica em apreender e aprender novas ideias e um novo vocabulário. Para além de incluir os povos indígenas nos debates, o que não é suficiente para superar as assimetrias, é fundamental superar a colonialidade que marca as nossas ações. Pode passar, eu estou terminando. Então, problematizar essa ideia de pobreza. A Helene Brum diz que os beradeiros de Altamira, quando foram deslocados para as periferias, né, com a construção da usina de Belo Monte, ela perguntou, o que é ser pobre? E ele respondeu, ser pobre é precisar de dinheiro. Porque agora, como eu preciso de dinheiro e não tenho, eu sou pobre aqui nessa periferia de Altamira. Mas lá, nas ilhas do Xingu, eu não era pobre. Eu tinha tudo que eu precisava. Então, realmente, nós todos aqui somos pobres. Eu não sei, no caso, eu estou falando por mim e pelo Weber. O Weber... Falando por mim, pelo Weber, nós somos pobres, não sei vocês, né? Porque a gente não tem o tal do dinheiro. Se a gente tivesse, a gente não seria pobre. Então, é a melhor definição, né? Então, você carimbar povos que vivem em diversidade com, né, o carimbo de pobre é problemático. Então, a gente precisa também repensar, desconstruir essa nossa perspectiva. O próprio desenvolvimento, a gente tem uma discussão latino-americana sobre o conceito de desenvolvimento, do Arthur Escobar, né, que ele vai fazer a exegese do conceito de desenvolvimento. Você tem aí outros autores que vão falar do pós-desenvolvimento. E você tem também os teóricos do bem viver, que são aqueles pensadores que propõem formas de viver
né, que não estão atreladas necessariamente a esses conceitos que vêm prontinhos da Europa. Superar a ideia de atraso e falta, olhar pela perspectiva da potência. Quais são as potências dos territórios e dos povos indígenas? Enxergar a potência dos povos e territórios tradicionais indígenas para adiar o fim do mundo, Ailton Krenak, e evitar a queda do céu, Davi Yanomami, né? Então, a gente tem aí os conceitos sustentabilidade, bioeconomia, manejo ambiental. Talvez, se a gente aproximar esses conceitos, né, do que eles significam para os povos indígenas, e aí nós já temos uma literatura indígena, já temos antropólogos indígenas, já temos pessoas que estão aqui conosco, e os sábios, né? Aqueles que estão no território também, os anciãos. Considerar os saberes e práticas que foram marginalizados, silenciados e negados na produção das narrativas e políticas ocidentais. Então, nós não trazemos respostas. As respostas não estão conosco. Elas estão nos territórios. E com isso eu agradeço a audiência e nós estamos abertos para continuar a conversa. Obrigado, Rejane. Nós teremos um tempo depois para as perguntas. Eu chamo agora nossa painelista Ana. Prazer recebê-la aqui, Ana. Que eu também ocupo um cargo público na Secretaria de Povos Originários e Tradicionais. A primeira vez em 35 anos da constituição deste Estado Tocantins, o Estado possui agora uma secretaria para os povos originários e tradicionais. E nessa secretaria eu estou ocupando o cargo de diretora de proteção aos quilombos. É muita responsabilidade, porque para uma pessoa, para um grupo, especificamente os quilombolas, nunca tivemos nenhum espaço público que nós estávamos dentro, compondo. Esse é o primeiro. Então, o compromisso e a responsabilidade é muito grande. É muito grande também a responsabilidade de fazer parte da academia, de fazer uma graduação, de fazer um mestrado e estar no doutorado. Porque a gente sabe que esse espaço não são dados, não são espaços proporcionados para corpos como o meu, para corpos como o dos indígenas, para corpo dos povos negros. Então, esse espaço também, professor Alex, é um espaço de ocupação e de equiparação das vozes daqueles que construíram e constroem este Estado brasileiro. Então, dizendo isso para agradecer a composição, o professor Alex pelo convite, agradecer a professora Rejane pela composição, de estar junto nessa construção em prol dos primeiros moradores dessa terra, deste território, que foram os povos indígenas, que nos acolheram como povos vindos da África. Muitos se dizem que, se perguntarem para você o que é quilombola, o que é quilombo, né? Muitos vão dizer, como está escrito nas primeiras narrativas, quilombos são descendentes de escravizados. Quilombos são os descendentes de escravizados que fugiram e construíram seus quilombos. Nós, como quilombola, estamos dizendo, não somos descendentes de escravos. Não somos descendentes de escravos. Quilombo não é descendente de escravo. Quilombo é descendente do povo africano, que com toda a covardia que aconteceu, nós continuamos vivos, construindo nossos redutos de liberdade, redutos próprios, construção de vida própria. E falando isso para dizer que eu sou lá do Jalapão, da terra do Capim Dourado, lá do Quilombo Mumbuca. E a primeira vez que eu tomei Coca-Cola foi no ano 2000. A primeira vez que eu vi televisão e me vi dentro dela foi no ano 2000. Parece ser tão rápido, mas para mim está tão distante. Tudo é muito novo. E a gente percebe dentro dessa concepção do que diz o painel, povos originários e tradicionais e desenvolvimento. Aí eu trago para reflexão. O que é desenvolvimento para o povo que sempre construiu
seus mecanismos próprios. E a gente precisa pensar, como nós estamos aqui com vocês, sociólogos da sociedade brasileira, né? Isso e a gente precisa enxergar quais os princípios da economia a gente está pensando. O meu grande mestre intelectual, Nego Bispo, eu gostaria de convidar vocês a conhecer ele. Ele fala que existe 3 tipos de pessoas. Primeiro, os que pensam, os que executam aquilo que outros pensaram e os que consomem, usufruem daquilo que foi pensado pelo outro, construído pelo outro. Então, existem 3 grupos que pensam. Aonde você está dentro dessa categoria? Dos que pensam, dos que executam e operacionaliza o que foi pensado pelo outro? Ou você está apenas usufruindo e consumindo aquilo que foi pensado? Dentro disso, para dizer que é urgente a necessidade de pensarmos uma economia, um desenvolvimento a partir da confluência das vidas. A gente fez isso há muito tempo. Os indígenas estavam aqui fazendo desde quando vieram outros povos para cá. Nós, por exemplo, éramos autossustentáveis no sentido da nossa construção. E aí, quando a professora pergunta, o que é pobreza? O que é pobreza? Pobreza é precisar de dinheiro. Para mim, pobreza é precisar daquilo que você não consegue fazer. Um dia eu perguntei para minha tia, uma grande sábia. Falei, tia, qual é a lembrança da mãe da senhora, que é a minha avó? Da minha bisavó, da avó da senhora, que é a minha bisavó. Ela falou, olha, o povo do mato, o povo do quilombo, ele responde contando história. Parece ser folclórico para alguns de vocês, para o mundo da academia, mas é um mundo de sentidos e de sentimentos que está se empobrecidos. O mundo está ficando pobre de povo que tem coração, a academia ficando pobre, e é coisas que a gente não consegue verbalizar e nem racionalizar. Elas apenas existem para quem sabe sentir. Sentir a vida, sentir o sabor do viver. Viver a partir do respeito com as outras vidas. Isso é conceito de desenvolvimento, no que o qual o bispo chamava de envolvimento. O bispo fala que, em vez de desenvolver, é envolver. E esse envolver precisa ser respeitoso, não só com os humanos, mas com todas as vidas que compõem esse universo. E aí, para responder o que a tia disse, eu vi recentemente uma previsão da NASA, não sei se vocês viram, que daqui a 50 anos o Brasil é um dos territórios que não existirá mais. Daqui a 50 anos esse evento está previsto para não acontecer mais. E aí, o que podemos fazer e o que estamos fazendo dentro dessas perspectivas? Será se vão levar em conta a classificação dos povos, o que os povos originários e tradicionais estão dizendo, como apenas algo folclórico, algo que não está baseado cientificamente, algo que não pode nem ser dimensionado? Vai chegar um momento quando a minha tia diz, olha, vai chegar um momento, o meu avô dizia, que vai ter tanto dinheiro que não vai ter saco para colocar. Mas é nesse momento que esse dinheiro não vale nada, não vai valer nada. Nós estamos chegando no momento de uma reflexão para o que é o viver. O que é o viver? O viver de quem que está em jogo? Né? E aí, falando sobre a governança mundial, está, professor, saindo nesse sentido. A governança está saindo da mão dos legisladores, das pessoas que decidem, para as mãos da natureza. A voz da chuva, a voz das águas, a voz do sol.
E nós que sabemos comunicar com esses elementos, a gente vai estar e estamos compreendendo muito bem o que está acontecendo. Quando as águas falam, elas estão dizendo o que está acontecendo. Porque as águas, o sol, a chuva, o vento é incontrolável, incolonizável. E é por isso que nós, povos indígenas, povos quilombola, povos ciganos, povos étnicos, povos da circularidade, continuamos existindo sem precisar de psicólogos. Porque a nossa maior psicólogo, nossa maior psicologia é a psicologia da vida. Poucos são os quilombos que têm relato de que alguém suicidou. Porque o bem mais precioso para nós é a vida. E não é só a vida nossa. É a vida do jumento, do cavalo, do burro. É a vida da natureza, da árvore. É a vida da onça, mesmo sabendo que a onça come nós. Né? Então, tudo ali está compondo esse ambiente. Nós somos o povo que desenvolve sabendo compor existência. E isso é inegável. Por mais que seja imperceptível para algumas lógicas. Porque nós somos da cosmologia do viver, cosmologia do sentir, cosmologia do estar. E aí, para mim saber o que o outro é, eu preciso primeiro saber quem eu sou. E quem eu sou e o que o outro é, tem que ter um paralelo mesmo. Tem que haver essa diferenciação sem a tal classificação. É difícil para mim, parece ser até ingênua, estar dentro de uma universidade, falando e pronunciando para pensadores intelectuais, trazendo elementos tão fora do que diz a academia. Mas são esses elementos que fazem vibrar a vida, que faz a vida vibrar, que faz a vida existir com beleza, que faz você viver o sentido do que é estar respirando, do que está tendo a capacidade de pensar. Então, é nesse sentido, quando a minha tia falou, olha, tia, me diz como é a minha bisavó. Ela disse, olha, a minha avó, ela plantava o café, ela colhia o café, ela colocava o café para secar, ela pilava o café, torrava o café e a gente tomava o café. A sua bisavó, que é a minha avó, tem cheirinho de café. Toda vez que eu tomo café, eu lembro da minha avó. Ou seja, a nossa percepção de mundo é a partir de imagens, de concreto. É fácil eu tentar explicar para vocês qual é o meu mundo, mas eu preciso me esforçar muito para entender a linguagem da economia. Precisa haver os dois, o esforço dos dois lados, de dois mundos. E aí, estando como gestora pública nessa encruzilhada, o Nego Bispo fala também que quem nunca esteve numa encruzilhada não sabe decidir caminhos. Eu estou na encruzilhada de seguir de caminho, porque eu acho, e os meus também, os nossos também, acho importante que a gente também esteja do lado de dentro. Se esforçando para entender o sistema, se esforçando, mas, porém, dizendo, existe um modelo de vida que precisa ser ecoado. E precisa ser visto não como folclórico, precisa ser visto não como algo inatingível, porque exemplo de existência nós já temos. É 1.500 anos em uma disputa disparadamente com instrumentos diferentes, no entanto, estamos aqui vivos. E para quem está plantando o seu café? A minha avó sabia de todo o processo.
Tanto é que ela deixou a imagem para a filha dela, que ela tem cheirinho de café. Para quem estamos plantando os nossos cafés? E mais uma história. Dos 43 territórios quilombola que aqui tem no Tocantins, pessoal, que eu soube que tem pessoas de toda a região do Brasil. Olha que rico isso. Dos 43 territórios quilombola do Tocantins, nenhum tem o seu território regularizado. Ou seja, nós, quilombola que viemos, fomos trazidos da África, perdemos o direito de existir no planeta. Porque a partir do momento é nos territórios que a gente constrói vida. A noção de desenvolvimento começa primeiro no meu território, no meu corpo, para se expandir para o mundo. E para finalizar, esse momento que eu estive com vocês, é dizer que quando o meu povo canta, eles cantam porque eles querem contar uma história. Existe forma de cantar para ensinar, de ninar para ensinar. Existem diversas formas de imitar pássaro para ensinar. E aí, uma das grandes questões é o urubu e o carcará. Preste atenção. O urubu mandou chamar o carcará. E assim a música chegou. Que passa é aquele que passou por acolá. É o pássaro urubu, carcará mandou chamar. Urubu fungou, fungou, urubu tornou fungar. Urubu fungou, fungou, urubu tornou fungar. Tradução. Por que o urubu fungou? Por que por que o carcará chamou urubu? Porque o carcará come urubu. Mas o urubu, muito esperto, disse o quê? Fungou. Diz assim, não quero. E eu quero perguntar para vocês uma reflexão. Qual o mundo estamos fungando? Para que mundo estamos fungando na linguagem do meu povo? Nós precisamos decidir qual mundo nós queremos e como queremos. E noção de pobreza é a partir do momento que você não sabe fazer daquilo que você precisa para viver. Se você sabe fazer dinheiro, então ainda está ganhando. Mas se você não sabe, e eu estou aqui, por exemplo, em noção de pobreza na cidade, porque aqui eu não sei fazer nada daquilo que eu preciso. Então, aqui eu estou com noção de pobreza, mas lá no meu território, não. Lá no meu território eu sei plantar, eu sei colher, eu sei viver, né? Eu sei qual a água. E aí, finalizando, né, professor? Quando eu cheguei na academia, só para exemplificar para vocês, quando eu vim a primeira vez, sou a primeira do Quilombo a fazer a universidade. E quando eu cheguei na academia aqui em Palmas, e aí ficamos numa aula sobre distribuição, redistribuição, e tá para lá, tá para cá, e eu perdida. E aí falaram um tal de Robin Hood. Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood. Eu nunca tinha ouvido falar no Robin Hood. Aí eu perguntei para a professora, quem é Robin Hood? Quando eu falei assim, toda a turma olhou para mim assim, sabe? Foi naquele momento que eu quis correr, me apagar. Se eu pudesse um botãozinho para ficar invisível. E todo mundo sorriu e olhando, e eu disse, este homem é muito famoso. Por que eu fiz essa pergunta? E aí a professora, eu remoendo, a professora, antes de responder, ela falou, em que mundo a senhora estava, Ana, que não sabe quem é Robin Hood? Aí que eu desmontei mesmo. Falei, eu não valo nada mesmo, não, meu Deus. Aí que foi a hora que eu falei, qual é o objetivo de eu estar aqui? Qual é o objetivo de eu estar aqui? É justamente isso, é saber o que eu não sei e passar o que eu sei. Levantei com muita coragem, tremendo, e falei, professora, eu posso falar de mundo que eu venho? Ela assim, levante. Eu falei, eu venho do mundo que a senhora sabe a lua certa de plantar a mandioca? Ela disse, não, pois eu sei a lua certa que planta a mandioca.
A senhora sabe qual a palha e qual a lua certa que pode colher para cobrir a casa? Ela disse, não. Pois eu sei qual é a palha, qual a lua certa de colher essa palha. A senhora sabe, professora, como tirar um leite de uma vaca? E ela disse, não, pois eu sei de tudo isso, professora. Lá no meu mundo a gente sabe de tudo isso. Eu só não sei quem é Robin Hood. E eu preciso saber. Aí ela, com muita sensibilidade, a partir dessa minha reação, ela falou, me perdoe, Ana, me desculpe. Eu fui grosseira. Robin Hood é muito simples. Todo mundo aqui sabe quem é Robin Hood. E foi explicar quem é Robin Hood. Falei, professora, no dia que a senhora chegar na minha comunidade e a senhora precisar fazer a própria casa, aí a senhora vai entender qual é o meu mundo. A senhora vai entender que precisa pescar para comer, precisa caçar para alimentar. Então, esse mundo daqueles que come o que faz, que está sendo atacado, este mundo está sendo atacado. Esse mundo está sendo sobreposto, né? É esse mundo que eu defendo. O mundo daqueles que, não de forma folclorizada, mas de uma forma dignificada, forma digna. Produzir, plantar e colher e fazer nascer vidas e continuar vivendo. Muito obrigada. Espero que vocês tenham compreendido e que eu seja compreendida por vocês, tá? Um abraço. Bom, agora eu convido o professor Alex Pizio para fazer a apresentação. Tem 30 minutos. Vou escrever no papel. Faltam 5 minutos, faltam 2 minutos. Bom, queria dizer aqui inicialmente que a Ana e a Regiane me deixaram uma saia justa agora, para falar depois dela não vai ser fácil, né? Mas antes de eu iniciar, tem alguns lembretes aqui para passar para o pessoal, a pedido da coordenação do evento. O primeiro é que ainda tem ingressos disponíveis para o jantar de confraternização do Congresso da SOBER, e quem tiver interesse pode adquiri-los pelo QR Code na entrada do auditório, né? Também lembrá-los que teremos um ônibus com saída ao meio-dia e 40 para o Shopping Capim Dourado, né, para quem quiser almoçar lá, né, com retorno às 13h45, né, depois tem os ônibus normais para os locais, todos como já foi de manhã. Às 14 horas nós estaremos retomando as atividades, a programação está disponível na área do participante, na página do Congresso ou pelo aplicativo do evento, né? Mas também nós temos aqui, na entrada do auditório, nós temos uma secretaria da SOBER e nós temos uma outra secretaria permanente no Bloco J. Então, qualquer dúvida, qualquer problema, podem nos procurar, né? Às 16h30 nós iniciaremos as apresentações de trabalhos, todas serão no Bloco J, que é aqui atrás. E 18h30 nós teremos a Assembleia da SOBER. Bom, como eu disse, vamos, né, a saia justa. Eu vou falar um pouco, né, uma fala complementar aqui, né, a tudo que foi dito, né, pela Regiane e pela Ana. E isso aqui fala muito da comunidade da Ana, né, sobre saberes, sobre desenvolvimento e sobre os usos desses saberes, a apropriação que é feita deles, né, e das possibilidades
né, que as comunidades teriam, né, de se beneficiar, né, de uma arte que nasce aí no Jalapão, que é o artesanato em Capim Dourado, né? E não somente o artesanato, porque nós temos uma indicação geográfica do artesanato do Capim Dourado, né? Então, algo já também visto como um instrumento para o desenvolvimento econômico das comunidades, uma forma de inclusão, né? E é um pouco disso que eu vou trazer alguns elementos para reflexão, né? Prometo que não serei breve, não chatearei vocês. Pode passar, por favor. Para a gente ter um certo parâmetro, né, a gente muitas vezes fala de artesanato, mas não tem uma noção muito clara de quanto que vale o artesanato. Então, são dados de 2022, né, da agência Sebrae, que faz um acompanhamento muito grande, né? Nós tínhamos oficialmente registrados 8 milhões e meio de artesãos no país, né? A gente tem a percepção de que são mais, né? Porque esses são dados oficiais, que consta com registros, né? Uma movimentação financeira anual em torno de 50 bilhões de reais, que se aproxima a 3% do PIB brasileiro. Então, assim, não é algo desprezível, né? Então, é uma atividade importante, obviamente que aqui está incluído todos os tipos de artesanato, tá? E nós vamos falar um pouco do artesanato vinculado às comunidades tradicionais e à indicação geográfica. Pode passar, por favor. Hoje no Brasil nós temos 12 indicações geográficas de artesanato, né? Muito se fala de indicações geográficas, são muito conhecidas, mas de produtos alimentares, né? No Rio Grande do Sul, Vale dos Vinhedos, né? Conheço bem como gaúcho e como muitos aqui também que estão participando, né? Mas vejo que as duas primeiras são de 2011, né? Que é a indicação de procedência do artesanato de Capim Dourado e das paneleiras de Goiabeiras do Santo, né? Pode passar, por favor. Aí nós temos um pouquinho da distribuição, da tipologia dessas IGs. Nós temos 4 indicações que são de bordados e rendas, né? Bordado a máquina de pedal de Caiacó, a renda Renascença no Cariri paraibano, a renda de agulha lancê da Divina Pastora, no Sergipe, a borda de filé, né, em Alagoas. Nós temos 3 indicações têxteis, né, de algodão colorido na Paraíba, de redes de Jaguaraúna, artesanatos teste de Resende da Costa, em Minas Gerais, de joias artesanais de Opala de Pedro II, no Piauí, e de prata aqui, muito próximo, em Pirinópolis, Goiás, né? Uma de fibra vegetal, né, que é de Capim Dourado. Já há um processo sendo encaminhado no estado de Goiás, uma outra fibra, né? A cerâmica, que seriam as panelas de barro, né, de Goiabeiras, e a fundição de estanho, peças artesanais de estanho de São João del Rei, de Minas Gerais. Essas são as 12 indicações geográficas que nós possuímos em artesanato no país. Pode passar, por favor. Né? Eu gosto de trazer um pouco o exemplo da cerâmica La Chamba, na Colômbia, porque a Colômbia, embora nós tenhamos uma legislação bem avançada, eles são bem ativos nos usos das suas indicações geográficas, principalmente no que diz respeito ao artesanato. Isso é uma publicação de 2017 que dava conta aí das exportações na ordem de 3,2 milhões de dólares da cerâmica La Chamba, que é um dado apenas, né? Eu tive a oportunidade também de conversar no passado com o pessoal do Peru, que também tem um artesanato em cerâmica, e que tinham exportado alguma coisa em torno de 3 a 4 milhões de euros, somente uma comunidade para a Europa. Só uma empresa francesa adquiriu mais de 10 mil peças. Então,
só para a gente ir tendo um pouquinho da noção. Pode passar, por favor? E aí vamos falar um pouquinho da nossa EG, né? Digo nossa porque é um patrimônio do Estado, é um patrimônio da comunidade Mumbuca, é um patrimônio, né, de todos. Volta, por favor. Eu deixei esse detalhezinho, porque eu falei aí da 2011, mas a primeira indicação geográfica a ser registrada em Capim Dourado em artesanato, é a indicação de Capim Dourado. Logo na sequência, no mesmo ano, foi registrada das paneleiras, né? E isso gera um problema, porque, veja, é a primeira e nós só temos 2 no país que não estão ativas, né? A indicação geográfica de Capim Dourado, né, de artesanato em Capim Dourado, e a de Opala, no Piauí, mas que já está sendo retomada, né? Então, fica uma tarefa para nós aí, né, de pensar esse processo, né? Pode passar, por favor. E aí eu vou trazer também, ao longo do trabalho, aí, nas próximas lâminas, algumas percepções dos comunitários, e são alguns elementos de uma pesquisa mais ampla que a gente desenvolveu aí ao longo de 3 anos, né? E algumas percepções sobre quais elementos que implicaram realmente no fracasso da implementação da IG, o que se pensa sobre organização e governança atualmente, sobre a confiança e as possibilidades de efetivação da IG, e isso ser, de fato, um instrumento que contribua para a melhoria da qualidade de vida, né, das pessoas nas comunidades tradicionais, em especial no Jalapão. Pode passar, por favor. Então, os 4 principais elementos aí destacados, né, foram o desconhecimento da IG e suas regras, né, a criação da indicação geográfica, o processo foi um processo de cima para baixo, né? Então, o principal ator, né, foi o governo do Estado e um pouco a toque de caixa. Foi se fazendo reuniões, né, indo nas comunidades. Estou falando de uma pessoa aqui que foi uma participante, né, uma testemunha do processo, participou ativamente disso, e foi se falando, vai ser bom, vai ser isso, e foi se levando, e as pessoas foram sendo inseridas no processo sem entender muito bem aonde que estavam, o que era aquilo ali. Como a Ana destacou, nós precisamos compreender e se fazer ser compreendidos, né? E nós temos isso, uma crítica que não só para os governos, mas eu acho que também nós da academia temos que fazer um meia-culpa, de pensar que nós sempre temos a solução, né, para as comunidades e que o melhor é aquele projeto que nós levamos empacotadinho, prontinho, sem ouvir ninguém, porque nós temos a solução de tudo, afinal de contas, nós somos a academia, nós somos os pensantes e vamos levar as soluções e o fazemos sem ouvir as pessoas, né? A percepção de que a IG foi um processo totalmente externo, não houve o envolvimento necessário, não houve a participação necessária, né, dos atores fundamentais que eram as comunidades, né? Essas pessoas foram sendo chamadas e inseridas, entre aspas, no processo de maneira totalmente marginal e subordinada, né? Foram como muitos processos aí, né? Alguns outros motivos aí também que entraram, mais variados, como algumas disputas, né, entre algum protagonismo, questões até administrativas, né? Vejam, foi criada a indicação geográfica e colocada a sede da Areja, que é a associação que dos artesãos foi criada para gerenciar, para gerir a indicação geográfica, aqui em Palmas, né, enquanto as comunidades estão lá no Jalapão, o Capim Dourado está no Jalapão,
o artesanato da Jalapão, mas nós vamos botar a associação, a presidência, o negócio aqui em Palmas. Então, isso entra no pacote, né? E isso gerou um grande descrédito ao longo dos anos em relação à indicação geográfica, como algo mais do mesmo. Mais uma vez vem aqui, falam, né, conversam, e isso não repercute em nada. Pode passar, por favor. No que diz respeito à organização e à governança, há um percentual elevado de desconfiança em relação ao poder público, né, e da sua boa intenção, o que, convenhamos, é bem normal, né? Nem todo mundo que chega dizendo que quer te ajudar, de fato, o quer fazê-lo, né? Mas também, né, tem as pessoas que confiam. Há um entendimento que é necessário fazer um movimento de concertação, de união e de participação ampla, social, das comunidades, de todos em torno do processo, né? Houve conflitos entre associações, como eu falei, a Areja foi uma associação criada para gerenciar a indicação geográfica, mas ela é uma associação das associações. Ela é composta por 8 outras associações, né? Associação da Comunidade Mumbuca, Associação de Mateiros, Associação do Prata, Lagoa, né? Por aí vai, né? Então, num processo que veio de cima para baixo, em que não se tinha muita clareza, os conflitos afloraram e isso também foi um ponto a ser destacado, né? Que precisa ser melhor equacionado, né? Uma certa discordância das regras impostas pela EG, né? Afinal de contas, foi elaborado um caderno técnico, mas esse caderno técnico também foi construído a partir das ações do governo, né? E algumas dificuldades atuais, né, são gargalos, principalmente a falta de proteção do capim-dourado, né? Na verdade, o que é que ocorre? Não é que não exista proteção. Existe muita lei, né? Muita legislação. E que até recentemente houve uma certa flexibilização, né? Em torno do uso, transporte, deslocamento do capim-dourado, né? Mas não há fiscalização. Por exemplo, nós temos problemas de invasão, de colheita fora de época, de roubo, porque até junho, depois a Ana me corrige se eu estiver informando errado, acredito que até junho do ano passado, o capim-dourado ele não poderia sair na forma in natura de dentro do Jalapão, que é um parque, né? Parque estadual. Aliás, é um mosaico de sobreposições, né, de legislações. É território quilombola, é parque estadual, é área de preservação, é cercado de fazendas de soja, é muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas o capim-dourado só podia sair de dentro do Jalapão já na forma de peças, né? No artesanato, seja num colar, num brinco, numa bolsa, né? Enfim, e nunca in natura, né? E a gente tem, né, conhecimento, por exemplo, do ano passado ter saído um caminhão de capim-dourado em direção a Brasília, né, antes da colheita. E quem fiscaliza? Bom, isso é empurrado para a conta das comunidades, né? Vocês não estão aqui, vocês não produzem, não cuidam, então fiscalizem.
mas as comunidades não têm poder de polícia, não estão ali para isso. Né? Então, há leis, há muita lei. A indicação, é importante destacar isso, a indicação geográfica não protege o capim dourado. Ela protege o artesanato de capim dourado. O que protege o capim dourado são as leis ambientais do Estado. Tá? Então, esse é um ponto importante. Pode passar, por favor. Tá? Depois de tantos anos passados, veja, 2011, nós estamos em 24, tá? Muita coisa aconteceu ou não aconteceu em torno da indicação geográfica, né? Algumas coisas, né, foram se alterando. Hoje há um entendimento, né? As pessoas confiam que há uma valorização do produto do artesanato com a indicação geográfica. O uso do selo traria uma valorização também. A IG também tem a capacidade de proteger a cultura e a tradição, né? As comunidades acreditam que a IG também pode contribuir para a proteção do meio ambiente, e já há um conhecimento maior das regras impostas na legislação, do que, enfim, significa uma indicação geográfica e como proceder com ela, como trabalhar com tudo isso. Pode passar, por favor. Tem algumas imagens, né? Lá na loja da Amumbuca, lá na comunidade da Ana, Prata, uma audiência pública que teve lá no Jalapão, que a gente pôde participar. Pode passar, por favor? Só para ilustrar um pouco. E uma pergunta que fica, será que nós estamos perdendo algo? Pode passar. Eu adoro essa empresa, porque ela é meu exemplo que mostra tudo. Né? Essa empresa se chama Capindouro. Eu tomei conhecimento dela em 2015, quando eu estava numa viagem ao México e visitando uma comunidade lá. O pessoal pediu para eu mostrar alguma coisa das comunidades daqui. Eu digo, eu vou mostrar o capim dourado. Eu vou mostrar o artesanato e capim dourado, as comunidades do Jalapão. E eu fui fazer uma busca e, por um acaso, o Dr. Google me jogou nesse negócio. Aí eu fiquei, digo, Capindouro. E eu não trouxe para vocês, eu trouxe um videozinho bem curtinho, menos de 1 minuto. Mas, na época, eles tinham um vídeo institucional onde pairava no espaço e, para surpresa de muitos, né, mostrava a Terra redonda, não era plana, né, mostrava a Terra redonda, ia descendo, 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 chegava aqui no Brasil, no Jalapão, e mostrava a comunidade, mostrava as pessoas, mostrava o fazer, falava da importância da tradição, do saber associado à produção, né, do artesanato em capim dourado. Filmou irmãos, primos da Ana, algumas pessoas que infelizmente não estão mais conosco, estão nesse vídeo. Eu tenho ele, né? Tudo isso ao som de Garota de Ipanema, cantada em italiano, naturalmente, né? E depois eles complementavam. Agora vocês imaginem tudo isso com o nosso design de joias. E aí mostravam eles, aparentemente, fabricando na Itália o tempo todo, né? Vocês entrarem na página, só jogar Capindouro, vai direto, né? Tá lá, eles afirmam que é made in Itália. Né? Inclusive, Ana, eles têm agora uma página lá falando do capim dourado, mas eles não falam das comunidades tradicionais, não.
Mas não falo da Mumbuca, não falo. Falo do Jalapão, falo que isso data de 1500, quando os portugueses chegaram aqui, que achavam que tinham descoberto o ouro. Né? Isso é o que eles estão falando lá. Né? E mais uma série de coisas que eu não vou cansar vocês com isso. Né? Mas veja, pode passar, por favor. Pode dar um clique aí, é um videozinho bem rápido, pessoal, menos de 1 minuto. Isso é um pequeno comercial que eles usam na página. Veja, made in Itália, pessoal. Pode passar, por favor. Ele vai ficar repetindo aí. Bom, por que disso? Né? Vocês vão ter a experiência, todos aqui vão poder comprar artesanato em Capim Dourado. Palmas tem muitos lugares. Faço votos que aqueles que não conhecem o Jalapão conheçam, porque é lindíssimo, vale muito a pena. É um lugar ímpar, né? Mas vejam, vocês compram uma tiara dessas por 20 a 25 reais no máximo. Mas custa 20 euros. 23 vezes 6,13. Né? Por que eu estou trazendo esses dados aí? Né? Porque tem um documento da Agência Americana de Desenvolvimento, que é de 2007, se eu não me equivoco, onde eles já apontavam o artesanato como um mecanismo importante de inclusão produtiva para os países ditos em desenvolvimento. Fundamentalmente a América Latina, etc. Né? E eles já também apontavam ali para um mercado internacional em crescimento, né? Já destacavam o papel da China como grande produtora de artesanato em escala industrial, mas para um grande nicho de mercado de artesanato de alto valor agregado, que é os artesanatos oriundos de comunidades e grupos étnicos. Tá? E veja, hoje nós temos muitos problemas com a sustentabilidade do capim dourado. Nós temos problemas de queimada. Nós temos problema de colheita fora de época, porque invadem as veredas para roubar, literalmente isso, e contrabandear para fora do estado o capim. Né? Ano passado, que nós tivemos notícia, Ana, desse caminhão, eu só não consegui localizar a loja, tá? O resto eu já cheguei lá. Um caminhão de capim dourado. O capim é leve. Eu imagino o que é um caminhão, é muita coisa. Né? Que foi para Brasília. Né? Em novembro, as artesãs já estavam com dificuldade de conseguir capim para fazer peças. Né? Algumas lá em Ponte Alta recebiam contatos de Brasília com a seguinte situação: olha, eu gostaria que você fizesse esse anel aqui, eu vou te pagar X por peça, eu quero tantas mil peças e eu vou te enviar o capim. Tá? Pode passar, por favor. Esses são só alguns exemplos. Eles dizem que é feito na Itália, que o design é deles, mas eu conheço muitas artesãs que podem ser autoras dessas peças aqui. Inclusive, segundo o Exporta Fácil dos Correios,
No estado do Tocantins, o município que mais exporta, via exporta fácil, é Ponte Alta. Né? São pequenas embalagens, é artesanato que está saindo, mas diz que é feito na Itália. Tá? Pode passar, por favor. Aqui mais duas imagens que para mim são emblemáticas. À esquerda, né? Direita para vocês, aliás, esquerda para vocês mesmos, né? Jalapão Nature. Essa é uma loja na França. Um casal de franceses veio fazer turismo ecológico no Brasil, veio ao Jalapão, conheceu as comunidades, o artesanato, diz que ficou encantado, impressionado, retornou em Saint-Emilion, né? Não sei se a pronúncia correta é essa, e montou uma loja. Né? Eu chamo a atenção para vocês que eles utilizam as imagens das comunidades, né? Como propaganda do produto na porta. Né? No site deles, eles dizem que são uma empresa de comércio justo. Não sei. E nessa outra foto, esse é um deputado aqui do estado do Tocantins, deputado Léo, filho do governador Vanderlei. Ele foi uma missão na Itália e foi a Roma e se deparou com essa loja em Roma, né? E ficou impressionado, né, que o capim dourado estava lá, que a cultura, né, que olha que legal, né, que nós chegamos aqui. Nós temos aí, a partir do Núcleo de Desenvolvimento Regional, nós temos feito alguns acompanhamentos. Nós estamos acompanhando 12 empresas no exterior, tem no Japão, tem nos Estados Unidos, tem na França, muitas na Itália, tem na Inglaterra, né? Como que está sendo comercializado o capim dourado, o artesanato em capim dourado fora do Brasil. Pode passar, por favor. Essa foto aqui, ela é importante só por um detalhe. Ano passado, eu conheci essa empresa, a Invest Verde, é uma empresa francesa, que está prestando um serviço para a comunidade europeia. Vocês podem ver que tem um financiamento da União Europeia lá em cima, né? Eles são parceiros do Sebrae Nacional e do INPI. Tá? Eles estão fazendo um trabalho na América Latina, em todo, né, e aqui no Brasil muito fortemente, para que haja registro, né, de indicação geográfica. 2 minutos, terminando. Esse senhor, eu tive a oportunidade de conversar com ele ano passado lá no Rio de Janeiro e agora recentemente em Manaus. Bastante tempo, o Mariano é o presidente, né? E esse senhor que está agora aqui na ponta, não recordo o nome dele, é um economista colombiano, que vai agora, eles vão ofertar uma mentoria, palavra da moda, né? Uma mentoria aí para as comunidades no que diz respeito aos registros de indicação, direito de propriedade, e tal e coisa. Por que isso? Porque está mudando a legislação na Europa. A verdade é essa, está entrando uma nova legislação. Né? Eles querem valorizar mais ainda os produtos, né? A partir das indicações geográficas, mas também vão começar a solicitar os registros lá. Tá? Pode passar, por favor. Bom, quais são os desafios hoje da indicação geográfica? Primeiro, é a organização coletiva. Nós precisamos reorganizar, reagrupar as comunidades, né, a parar alguma aresta que haja ainda, algum conflito, fazer uma concertação aí nesse sentido. Reestruturar a Areja, né, que está parada, né, não existe somente no papel. E terminando já, Rejane, mais um dado curioso. Há uns 2 anos atrás eu visitei o governo do estado, porque nós viemos fazendo esse trabalho.
visitando, indo nas comunidades, rediscutindo toda a questão, e fui recebido pelo chefe da Casa Civil e também pelo secretário de Turismo, à época, me recebeu sempre muito bem, muito participativo. Mas o que chamou a atenção é que, nos dois casos, eu comecei a falar, não, a indicação geográfica do capim dourado, artesanato, isso e aquilo, e bababá, pibibi, e eles ouvindo com muita atenção. E lá pelas tantas, eles viram para mim, mas professor, só para esclarecer, quando o senhor fala de indicação geográfica, o senhor está falando exatamente do quê? Então, o governo do estado não só perdeu a memória do processo, né, como isso, onde eles são um ator importante, se perdeu. Eu disse, olha, esse aqui é o processo que está no NPI. Né? Eu tenho aqui, tem 700 e poucas páginas, tem tudo. Você tem como me dar uma cópia, professor? Eu digo, tem como você pedir para o NPI isso. É só pedir que eles te mandam. Né? Então, reestruturar a Areja, nós precisamos fazer, e é possível, já conversamos isso no NPI, uma atualização do caderno técnico. Por quê? Quando foi elaborado, se colocou algumas regras, por exemplo, vocês viram e vão ver aí, muitas peças são costuradas com uma linha dourada. Né? Tanto os artesãos como os consumidores gostam muito dessa linha dourada. Né? Mas, se a peça for costurada hoje com a linha dourada, ela não pode receber o selo da indicação geográfica, porque o caderno técnico diz que tem que ser a costura com a seda de Buriti. Então, algumas alterações técnicas, porque as coisas mudaram de 2011 para 2024, precisam ser feitas para atualizar e podem ser perfeitamente realizadas, né? Implantar o selo de capim dourado, que é o Santo Sudário Tocantinense, todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê, e estabelecer algumas estratégias de atuação das comunidades, dos produtores no mercado. Né? Como que vão vender, como é que nós vamos fazer a governança desse processo, para que não sejamos colonizados de todas as formas e expropriados de todas as maneiras possíveis. Né? Pode passar? Era isso, né? A pesquisa que deu origem a alguns dados que eu apresentei. Essa que está aí. Muito obrigado pela paciência de todos aí. Bom, agora eu continuo com a palavra. Bom, nós temos ainda algum tempinho, né? Podemos abrir para perguntas, né, para as nossas painelistas. Quem tiver alguma questão, quiser fazer algum comentário, sinta-se à vontade para se manifestar. Bom dia. Primeiro eu queria parabenizar, vou ficar em pé, parabenizar as falas, né? Como foi dito, foi uma mesa endógena, né? Bem importante. E aí queria só colocar alguns elementos, né, que eu escutei aqui na fala. Sou a professora Ruth Almeida, sou da Federal Rural da Amazônia, aqui no Pará. Alguns elementos importantes. Um que foi dito aqui, que a gente precisa pensar os conceitos. Né? Isso parece básico, mas na academia a gente faz o contrário, a gente tenta unificar. Então, só um exemplo muito importante, que é o próprio conceito de agronegócio. Na Amazônia, né, a gente está falando da Amazônia, ele é um. No sul do país é outro. Né? Mas, assim, a gente tenta unificar porque a gente está dentro da academia, mas são conceitos diferentes. Né? E se a gente não colocar, não admitir isso,
a gente não consegue nem discutir entre os nossos pares. E outra coisa, né, que foi importante colocar aqui, que também a gente tem e aí falando de dentro de uma universidade, né, esse problema muito sério de não dialogar. A gente faz de conta, às vezes, né, que está chamando para dialogar. Mas quando a gente não consegue nem, né, como a companheira colocou, né, companheira quilombola, se a gente não consegue nem ter sensibilidade, né, para dizer o que o outro sabe, onde você estava, né, que você não sabe quem é o Robin Hood. E onde você estava, professora, que a senhora não sabe nem fazer a sua casa. Então, se a gente não consegue, né, baixar a nossa bola para minimamente dialogar, a gente não consegue construir conhecimento. E a terceira fala, né, do companheiro que finalizou aqui, que é o papel do Estado. Né? Então, a gente está num processo que é importante, é um processo que ele é longo, né, que requer a participação das comunidades, mas muda de gestão, a gente tem que começar a explicar de novo para as pessoas, né, o que está acontecendo. Então, são 3 elementos assim que foi muito importante na sua fala, na verdade não é uma pergunta, mas se quiserem comentar um pouco sobre essa dificuldade dialógica, né, comunidades e academia, mas é isso, o quanto que a gente tem essa dificuldade e a gente não faz esforço. Acho que é um pouco nesse sentido, mas parabéns e muito feliz com a fala de vocês mesmo. Tem mais uma? 2, né? Eu concordo com você. É fundamental buscar novas categorias para a gente pensar a relação com os povos originários tradicionais. As nossas, elas, muitas vezes, é lógico que nós sempre incorporamos novas categorias, né, nosso pensamento, mas também o campo nos traz isso, né? E é necessário a gente problematizar o alcance das nossas ideias sobre esses mundos. Qual é o limite desse alcance? E como isso também pode ser um problema. Hoje a gente tem um movimento de letramento étnico, que eu acho fundamental, são questões muito básicas, tanto para trabalhar com os povos originários, como para discutir questões étnico-raciais na cidade, como para incluir também comunidades como, por exemplo, LGBT, IAPA+, que as pessoas reclamam, são muitas categorias. São realmente muitas categorias, porque a realidade é complexa. Nós é que temos esse ímpeto de querer reduzir. Na verdade, a gente tem que fazer esse esforço de fazer uma aproximação, considere essa complexidade. Do contrário, nós vamos ficar só mesmo repetindo coisas que já foram ditas. Eu gostaria de comentar, professora, agradeço a fala, referente aos esforços da participação, do entender o outro, né? Primeiro, esse entendimento ele precisa ser cauteloso no sentido, como o professor Alex colocou, a participação por si só, ela não deve ser física. Por exemplo, o meu pai pode ter vindo aqui, ele não tem entendido nada. Ou seja, ele participou com o corpo presente. Mas e a linguagem? E o contexto? Então, por isso a importância de gestores de vivência, professores do próprio grupo, para a gente fazer essa tradução de mundo. Mas não só a tradução de mundo basta. Basta também a compreensão que quem não sabe fazer a casa precisa aprender com quem sabe, pelo menos, bater a palha da casa, para cobrir a casa. Precisa haver esse esforço de entendimento do mundo. Muitas das vezes, por exemplo, na noção de agronegócio, em sua maioria, que eu acho que é uma conceituação extremamente violenta e errado, nos entende como impedimento, empecilho para o desenvolvimento. Ao contrário, nós somos os que estão desenvolvendo de uma forma sustentada em princípios de valores e em princípios de não violência a outras vidas. Então, precisa haver essa compreensão de mundos. Não adianta a gente falar se a gente não falar para aqueles que consigam nos compreender.
Compreender e ser compreendido é um exercício muito sério a ser aprimorado dentro das estruturas públicas e das estruturas universitárias. Professora, eu concordo com a senhora também, acho que isso foi meio que unânime aqui, em relação à dificuldade que nós temos de ouvir o outro, né? De conversar. Nós queremos muito, né? E nós pesquisadores, falando por mim aqui, né? Nós nos preocupamos muito com as perguntas, né? Nós temos que ter perguntas, temos que ter questionários, temos que ter instrumentos, e isso tem a sua importância, mas às vezes esquecemos do básico, que é ouvir. Ouvir o que o outro está dizendo, né? Perceber o que está sendo dito, né? Eu acho que isso, aí já adentrando na questão do Estado, é fundamental, porque nós não dá para descolar o Estado dos processos. Se a gente entregar tudo ao mercado, né? O mercado não faz nada para mim. O mercado olha para mim, professor Alex, como um consumidor. O que eu posso consumir dele? Se eu puder consumir, ok. Se não, nada feito, né? Acho que o Estado é o que está mediando aí. Então, mas não dá para ser como muitas vezes de cima para baixo, sem ouvir, sem conversar, sem entender o que está sendo feito, né? Sem entender a lógica das pessoas, né? É como que as pessoas vivem, qual é a organização das pessoas. Eu lembro muito, há muitos anos, né? Eu sou de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, mas vivi muito em Porto Alegre. Quando houve uma remoção, né, uma favela lá da Riachipiranga, ali, lá para o Maitá. E foi feito todo um conjunto habitacional para pessoas, né? E as pessoas, quando chegaram lá, elas não se reconheceram, porque era tudo com muro, toda aquela coisa, né, que a gente faz, retinho, a rua aqui com a esquina ali, tudo direitinho. E eles tinham uma outra forma de organização. As casinhas eram em círculo. Por quê? Porque as pessoas saíam e um cuidava das crianças. Porque se está aberto aqui, um vê todos, né? Então, muitas vezes as políticas não dão certo porque você não escuta. E, fundamentalmente, não escuta o que o outro quer. Né? Vocês falaram de pobreza aqui. Eu participei de uma discussão há anos atrás do NEDET, o Weber fazia parte também, né, num desses seminários que faz das políticas, e uma professora estava muito incomodada porque ela entrevistou um senhor que morava numa cidade à beira de um rio e num barracão feito com resto de materiais. E quando perguntado a ele se ele tinha qualidade de vida, no entendimento dele tinha muito. E ela não aceitava a resposta. Ela disse, como que alguém vivendo naquelas condições? Mas para ele estava perfeito, porque ele pescava, ele tinha o rio, ele vivia aquilo. Então, o que é qualidade de vida para mim pode não ser para você, né? E as políticas públicas do Estado têm que ter sensibilidade a essas questões. Acho que é um pouco isso, né? Muito obrigado. Temos mais alguma questão? Aldete, sim. Mais uma, e aí nós encerramos pelo adiantado aí do tempo, pessoal. Valdete Boni, eu sou do MDA, mas também sou da Universidade Federal da Fronteira Sul, lá em Chapecó, Santa Catarina. Conheço o território né, o Mumbuca, onde a Ana reside, né? E eu acho que juntando com a tua fala, Alex, uma coisa me assustou bastante, né? Quando você fala assim, o capim dourado, ele está sendo levado de caminhão in natura, né, antes do período da colheita, né? E quando eu conheci o território do Mumbuca, eu fiquei querendo muito conhecer a festa da colheita, e eu gostaria que a Ana falasse um pouco sobre isso.
né, qual é a representatividade também do capim-dourado, mas não só do capim-dourado. O capim-dourado é só uma, né, é um dos frutos do cerrado, né? Eu falo fruto no sentido de um dos produtos, mas eu não queria utilizar o termo produto. O que o cerrado representa aqui para o Estado? E quando a gente fala do agronegócio, a professora ali da Universidade do Amazônia falou, a gente fala do agronegócio, o que o avanço do agronegócio ocasiona, né, no cerrado e principalmente no território ali do Jalapão. E para quem vai conhecer o Jalapão, quem vai sair daqui, dê uma olhada ao redor, né? Os lugares onde o agro está avançando, né? E o agro está avançando sobre o Jalapão, né? Então, acho que isso é super importante, porque é a identidade de comunidades tradicionais, e as comunidades tradicionais, juntando com o que a professora Regiane falou, né, o que são as comunidades indígenas, os territórios indígenas, eles são, né, bolsões verdes, né, no meio das plantações. Então, o que representa as comunidades tradicionais, as comunidades originárias aqui para o Estado, né, na preservação também da nossa biodiversidade? Mais ou menos isso. Eu gostaria que um pouco a Ana falasse sobre isso. Então, pessoal, o capim-dourado, que vocês tiveram o privilégio de estar ali, uma exposição na frente, ele dá uma vez por ano. A festa da colheita do capim-dourado, ela antecede ao período que é regulamentado por lei, que tem que ser colhido depois do dia 20 de setembro e a 20 de novembro. Antes dessa data, o Quilombo Mumbuca faz uma festividade, que essa festividade é justamente para isso, para celebrar a vida do capim-dourado, a vida do campo, a vida dos artesãos, a vida do fazer, do legado, né? Porque o capim-dourado não é só um bem de comércio, um produto comercial, mas também é um legado, é um bem de história. E esse capim-dourado é vivo para nós, né? E aí, quando uma das questões que vai impactar grandemente no capim-dourado é as mudanças climáticas, porque ele é um fio tão delicado que ele precisa de dois elementos bem distintos, que é da água e do fogo. Se não tiver o fogo e não tiver a água, no momento exato, no tempo exato, ele também não floresce, não nasce. Então, uma matéria-prima extremamente delicada, é um presente da natureza, do Cerrado, para nós, para o Brasil, né? Nós temos essa consciência, mas, no entanto, ele também, nesse momento, ele está em ameaça, né? E nós estamos celebrando a vida. A próxima festa da colheita é dia 13 a 15 de setembro deste mês, do mês que vem, no mês de setembro, na verdade. E aí é uma grande celebração. A gente tem a festa como um momento de gritar, de ecoar a existência do Cerrado, a existência da beleza que o capim-dourado nos proporcionou, no sentido de renda também. Porque foi a partir do capim-dourado que eu tive a minha primeira sandália, que eu consegui comprar a minha roupa própria. Então, o capim-dourado é um bem que traz e muda história, que desenvolve, envolvendo todas as pessoas e o meio em que ele existe. Muito obrigado, Ana. Pessoal, infelizmente, estão aqui, já me sinalizaram 3 vezes, nós teremos que encerrar aqui, né, por conta até dos ônibus, senão o pessoal não consegue pegar. Eu agradeço aqui, em nome da SOBER, a assistência de todos vocês, a participação da professora Regiane e da Ana novamente, e gostaria de, né, ter um mimo aí da SOBER para as duas, por favor. Ana. Bem, encerramos por aqui a nossa mesa. Muito obrigado.